Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade ao nosso curso de estudo e prática da mediunidade. Hoje nós vamos ver o programa 1, módulo 4 do tema 1 e começar a tratar do tema da desencarnação. Então, se prepara aí que vem mais um estudo. Bom, vamos iniciar esse assunto lembrando que para a maioria da sociedade a morte do corpo físico é um acontecimento natural. No meio espírita é muito comum você escutar a desencarnação, mas muita gente fala morte. O espírita que já está estudando tem que se habituar a falar reencarnação, mas se ele se perceber num ambiente em que esse termo cause mais confusão do que entendimento, ele pode usar o termo a morte do corpo físico. Ele fala morte, mas aí acrescenta do corpo físico, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, para que ele possa se expressar caso alguém lhe questione alguma coisa. E nesses momentos as pessoas sempre questionam se ela sabe se você é espírita. Então você já se prepara para usar o termo correto, que é a morte do corpo físico, ou se houver um espaço, você usa o termo desencarnação. O fato é que essa é uma verdade que todos nós sabemos desde que nos entendemos vivos. Né? Todos sabem que um dia vão ter a morte do seu corpo físico, todos sabem que um dia vão desencarnar. O que nem todos sabem é que a vida continua após a morte do corpo físico. Muita gente tem muitas dúvidas sobre a continuidade. Elas até acreditam numa perspectiva de céu, de inferno, de julgamento e ressurreição, mas são convicções muito frágeis que não se sustentam diante de uma proximidade, né, da própria morte, do próprio desencarne, gerando muita angústia. E a maioria das causas dessa angústia é o desconhecimento da continuidade, né, da vida no plano espiritual. Também existem pessoas que são muito apegadas aos bens materiais, apegadas a outras pessoas, tendo um sentimento de posse, né, sobre bens ou posse sobre pessoas. Essas pessoas também têm muita dificuldade de aceitar, né, essa fatalidade que é a morte do corpo físico. E por isso sofrem durante longo período. Mas assim que se estabelece uma compreensão sobre a continuidade da vida, sobre o que não há perdas, né? Assim que se estabelece o entendimento da possibilidade de reencontros, esse medo, né, da morte, essa angústia sobre a morte, ela diminui. E isso auxilia muito nas reuniões mediúnicas, por exemplo, quando você vai auxiliar um espírito que desencarnou, mas ainda ele pensa que não desencarnou. Acontece muito, é muito comum. Por quê? Porque ele está com medo da morte, ele está com medo de perder suas posses, ele está com medo de perder as pessoas que ama. E ele se fecha totalmente para essa possibilidade de continuidade. À medida que ele vai sendo esclarecido sobre essa possibilidade de continuidade, esse pavor, esse medo vai diminuindo e fica mais fácil fazê-lo perceber que ele, mesmo tendo perdido seu corpo, mesmo seu corpo tendo se desintegrado, né? Mesmo seu corpo tendo se decomposto, melhor dizendo, ele continua com outro corpo e ele continua vivo. É como se ele tivesse perdido uma roupa. É certo que tem gente que tem muito apego por roupas, né? Se você tem muito apego por roupas, imagina apego pelo corpo. Então é necessário essa tarefa de esclarecimento
que se inicia até antes do desencarne, né? A doutrina espírita tem essa missão de esclarecer que o desencarne, que a morte do corpo físico não é o fim de tudo. E quanto mais cedo chegar a essa compreensão, mais fácil será a desencarnação da pessoa que compreende a continuidade da existência, né? Então nós vamos ver aqui, ó, à medida que o ser humano compreende que é imortal, que pode retornar à vida do corpo pela reencarnação, quantas vezes forem necessárias, o medo de morrer desaparece. E aí fica mais fácil essa transição, tanto para quem desencarnou quanto para quem não desencarnou, né? O entendimento de que você é imortal, você pode voltar quantas vezes for necessário, né? E esse é um processo natural, assim como o nascimento, assim como a encarnação, a desencarnação faz parte desse longo processo da existência. E como eu falei, é um processo, né? Temos que lembrar lá do estudo do sistematizado da doutrina espírita que a encarnação é um processo que o corpo espiritual se liga ao corpo físico célula por célula e o desencarne também. Então, à medida que você vai vivendo com o seu corpo físico, as células desse corpo físico, com o uso, com o tempo, elas vão morrendo e não se renovam. Chega uma certa idade que a quantidade de células que morrem é maior do que a quantidade de células que se renovam. A partir desse momento, a partir dessa idade, que se dá um envelhecimento do corpo, as ligações com o perispírito começam a se desligar. Então é verdade você dizer que você começa a desencarnar pouco tempo depois que encarnou, né? Quando termina o crescimento celular e começa o envelhecimento do corpo, você começa a se desligar suavemente, né? E o processo natural é que esse desligamento vá se dando suavemente, célula por célula, assim como foi a encarnação. À medida que as células começam a morrer em uma quantidade maior do que elas podem se renovar, essas ligações perispirituais começam a desaparecer. E assim, lentamente, né, o corpo físico, naturalmente, vai se desligando, né, do corpo perispiritual. Ou melhor dizendo, o corpo perispiritual começa a se desligar do corpo físico lentamente, suavemente, né, imperceptivelmente, sem grandes comoções, sem grandes emoções. Esse é um processo diário, né? Vai se desligando célula a célula, né? E aí, se não houver nenhum trauma, nenhum acidente, nenhum suicídio, normalmente o corpo vai se debilitando por falta de renovação dessas células. E chega um momento, vamos dizer assim, que o corpo está tão gasto, mas tão gasto, que as ligações perispirituais ficam tão fracas, que elas vão se desfazendo naturalmente. Numa analogia pálida, a gente pode dizer que se eu uso um tênis todos os dias durante a minha vida, ele vai se desgastando, vai se desgastando, vai se desgastando. Vai chegar um momento que a sola vai estar tão fina, tão fina, tão fina, que você não vai mais conseguir caminhar com ele, porque era semelhante a você caminhar descalço. E aí você abandona esse tênis porque não dá mais para usar, né? Não dá mais, você já usou demais. A mesma coisa é seu corpo físico. Você vai vivendo, vai usando, vai gastando, as células vão morrendo, vão enfraquecendo as ligações. Chega uma hora que está tão gasto, tão usado, que não dá mais para usar, né? Muitas vezes as doenças, né, também tomam conta, acelerando esse processo, né? Mas mesmo que não tenha doença alguma, a matéria se desgasta. Toda matéria se desgasta.
ao ponto de chegar um momento que não pode ser mais utilizada pelo espírito nem pelo perispírito. E esse momento o perispírito se desliga, né? Então a gente pode estabelecer o seguinte: a gente deixa de usar o tênis porque o tênis não é mais, não aguenta mais, não oferece mais as condições mínimas para que a gente o calce. Então a gente abandona o tênis, porque não dá mais para calçá-lo e usá-lo. A mesma coisa, né? O espírito e o perispírito, quando não dá mais para usar o corpo, ele tem que sair do corpo, porque não dá mais para usar. E aí ocorre a morte do corpo físico. A lógica é: o espírito abandona o corpo físico e aí o corpo físico morre, né? Não é a morte do corpo físico que causa a saída do espírito. O que causa a saída do espírito, né, ou o que causa a morte do corpo físico, é a saída do espírito. Entenderam? Não é a morte do corpo físico que causa a saída do espírito. É a saída do espírito que causa a morte do corpo físico. Mas por que o espírito sai? Por que você deixa de usar o tênis velho já com assolado quase furando? Porque não dá mais, não tem mais condições materiais de utilizar. A matéria, ela se desgasta com o uso. Se você viveu bem, dentro das normas que os médicos recomendam, se você dormiu bem, se você se alimentou bem, né? Se você fez tudo certo, você aumentou a vida útil do seu corpo físico, mas chegou um momento que não dá mais para usá-lo. E como não dá mais para usá-lo, todos os laços vão se rompendo até que o espírito não consegue mais usar esse corpo físico e ele abandona o corpo físico e o corpo físico morre. Ele deixa de ter o elo que faz a ligação e ele começa a se decompor. Do pó vieste, ao pó retornaste. Isso está se referindo ao corpo físico, não ao espírito, né? Esse processo de envelhecimento do corpo, de abandono, de desligamento parcial, contínuo, dos laços perispirituais com o corpo físico, ele se inicia lá, vamos chutar um número aqui, por volta dos 40 anos, e aí vai até o desencarne. Aí vai depender da pessoa, né, do cuidado que ela tem com o seu corpo, o tempo de duração, ou então da própria proposta de plano de trabalho reencarnatório que ela fez. Então ela recebeu uma bateria, vamos dizer assim, com vida útil de tantos anos, né? Nem todo mundo desencarna encarna com a mesma bateria. Então, se você usou bem a sua bateria, se você usou bem o celular, ele vai ter uma longa vida útil, mas mesmo assim chega uma hora que essa bateria não pega mais carga. E aí é o momento do desencarne. A separação perispiritual, ela não é dolorosa, ela é lenta. Sei lá, se você desencarnou aos 80 e ela começou aos 40, você passou 40 anos, todo dia desligando 1, 2, 3, 4, 10, 100 células, 200 células. Você não percebe que está desencarnando, mas já está. Casos de mau cuidado do corpo físico, né? Pode levar você a consumir mais rápido essa energia e desencarnar mais rápido. Mas mesmo que você faça tudo certinho, dois fatores ainda influenciam. O tipo de carga que você recebeu, a quantidade de fluido vital que você recebeu para consumir durante a vida, né? A bateria vai estar lá boazinha, mas ela não pega mais carga. Então, as ligações rompem e você desencarna. Se você fizer mau uso o que é? Alimentação ruim, sono ruim, né? Hábitos ruins,
E aí essa energia vai gastando mais rápido, você desencarna antes do tempo da bateria que você recebeu ao encarnar. Mas o fato é que o processo de consumo, vamos dizer assim, do corpo físico, ele começa, né? Chega uma hora que ele não repõe mais, as células deixam de se renovar na mesma velocidade que se renovavam antes e começam a morrer e aí começa a desligar paulatinamente, lentamente, suavemente. Né? Esse é o normal. O corpo físico não sofre, ele vem passando pelo processo durante muito tempo. Bom, existem os casos das mortes violentas, né? Que são por acidentes, queda de avião, acidente de forma geral, acidente automobilístico, os mais comuns, bala perdida, todas essas mortes de corpos físicos abruptas, né? Violentas. E dois fatores vão influenciar, né, nesse desligamento. Primeiro, o planejamento reencarnatório, né? Se a pessoa estava com aquela previsão de desencarnar daquela forma, ou seja, qual for o motivo, né? Aí ele não encarnou com a quantidade de energia, né? Ele não encarnou com a quantidade de energia para viver um longo tempo. Então, o desencarne aí, mesmo sendo violento, o espírito já tem os laços desligados, porque a energia dele foi se consumindo e ele não tinha energia para viver mais tempo. Porque já estava no planejamento dele aquele desencarne abrupto. Como já estava no planejamento, então ele não recebeu a quantidade de gasolina, vamos dizer, a quantidade de combustível, para percorrer uma grande distância. Ele recebeu uma quantidade de combustível para percorrer uma distância menor. Então, desse modo, o desencarne dele não vai gerar muito problema, porque já estava planejado. No caso do suicídio é diferente, né? Porque se tivesse recebido combustível para uma grande jornada e aí antes da metade da jornada ele decide encerrar a jornada por conta própria, o que vai acontecer? Vai acontecer um problema dele estar com grande quantidade de combustível, grande quantidade de fluido vital, e isso atrapalha muito o processo de desligamento, tem, como dizer assim, efeitos colaterais físicos e psíquicos, né, que atrapalham muito. Aí é necessário que ele vá gastar muito essa energia antes dele aparecer numa reunião mediúnica e receber um auxílio mais orientado, né? Antes dele ser auxiliado, ele vai ter que passar um tempo necessário para dissipar essas energias que ele recebeu durante a encarnação. Esse fluido vital ele se transforma em um subproduto energético e vai ficar com o seu perispírito impregnado dessa energia que precisa ser consumida antes que ele possa avançar. Né? É necessário consumir, vamos supor, dissipar essa quantidade de energia recebida cuja vida foi interrompida abruptamente. Normalmente os processos de consumo dessa energia excessiva são muito dolorosos, muito sofridos, tanto do ponto de vista físico quanto psíquico. Né? O perispírito vai passar por transformações e a mente que desencarnou através do suicídio vai passar por muito sofrimento moral, né? Mas com repercussões e sensações que ele vai ter, que são sensações físicas. Um dos processos mais comuns é revivenciar, né? Reviver o momento em que houve o ato derradeiro, né? O momento em que o corpo físico caiu, ele fica revivendo isso. O livro Memórias de Suicida relata isso com riqueza de detalhes, então quem quiser aprofundar o entendimento como que é um desencarne abrupto por via do suicídio, pode ler Memórias do Suicida. Quem quiser perceber também o desencarne natural, tem um vídeo, tem um relato no livro de André Luiz,
que é acho que chama-se o Desencarne de Anacleto, né? Vou pesquisar aqui, ó. É bem famoso, tem até um vídeo no YouTube. Eu acho que chamam o Desencarne de Anselmo, Anselmo, né? Anacleto. É um nome antigo, mas tem no YouTube. Se eu vou fazer uma pausa aqui e vou pesquisar e trago o nome completo para vocês. Achei aqui o nome do livro para vocês, Obreiros da Vida Eterna, né, do André Luiz, e ele descreve o desencarne de Dimas. E tem um vídeo no YouTube, é só você no YouTube pesquisar o desencarne de Dimas, que você vai achar uma encenação do desencarne de Dimas. Dá para entender bem esse processo, quando é um processo natural, né? Se quer saber o processo do suicídio, tem o desencarne de Camilo Castelo Branco no livro Memórias de Suicida. E se você quiser se aprofundar no desencarne violento sem ser suicídio, tem O Mundo que Encontrei, do autor espiritual Luiz Sérgio, que desencarnou num acidente de carro. Então, esses 3 relatos aí, em primeira pessoa, né? Um relato. O único que não é em primeira pessoa é o relato de Dimas, né? Mas que foi um processo testemunhado pelo André Luiz. Mas olhem lá, um tem no YouTube, que é o Desencarne de Dimas, deve ter no YouTube. Em Memórias de Suicídio tem o desencarne do Camilo Castelo Branco, através de um disparo na cabeça, né? Um disparo de arma de fogo na cabeça. E tem o desencarne em acidente de carro, que você vai procurar o livro O Mundo que Encontrei, do autor espiritual Luiz Sérgio, que relata, né, esses procedimentos, como foi o desencarne. Tem ainda também o desencarne do irmão Jacó, né, que é no livro Voltei. Então você tem vários casos de desencarne relatados aí na doutrina espírita, e você vai ver que cada um desses desencarnes está essencialmente associado ao entendimento, à compreensão que se tem da continuidade da vida no momento do desencarne. Essa compreensão que nós temos que ir construindo ao longo da nossa experiência. O espírita, em tese, que tem as informações sobre a descontinuidade da vida, em tese, o desencarne dele deveria ser mais simples, porque ele já sabe disso. Ele já estudou isso, ele já viu vários testemunhos disso. Então, em tese, ao perceber, vai ser mais fácil para ele perceber e aceitar que ele desencarnou. Logo após, então todo desencarne tem um processo. Quando você, no natural, você vai ver nesse livro, que é o Desencarne de Dimas, e nesse vídeo do YouTube, você pesquisa lá o Desencarne de Dimas, você vai ver, é bem instrutivo, né? Aí tem uma sequência de desencarnes que está aqui no texto, eu não vou abordar isso aqui, porque a sequência é mais de desligamento, né? Principalmente quando o desencarne é natural e assistido por enfermeiros do plano espiritual, né? Todo desencarne é assistido, né? Todo desencarne é assistido, mesmo aqueles abruptos, né? Mesmo aqueles mais violentos. É claro que todos nós, sujeitos à lei de Deus, né? Vamos ter diferenciações nesse processo de adaptação à vida espiritual. E vai depender de como que nós nos ligamos à matéria, da importância que nós damos à matéria, das informações que nós temos sobre a continuidade. Em essência, o corpo físico não sente nada, não tem dor, né? Agora, as percepções do espírito, depois que ele desencarna, estão muito vinculadas
ao tipo de vida que o espírito tinha enquanto estava encarnado. Vão estar muito vinculados ao tipo de ligação que esse espírito tinha com a matéria, ao sentimento de posse que ele tinha das coisas e das pessoas. Quanto mais sentimento de posse, quanto mais importância a matéria, mais lenta vai ser a adaptação ao mundo espiritual, mais difícil vai ser a compreensão do mundo espiritual. E esse processo que se leva entre desencarnar e perceber o mundo espiritual, aqui na doutrina espírita a gente chama de perturbação. Não é aquela perturbação no sentido de um tambor tocando no seu ouvido, ou gritos, ou susto, não é nesse sentido. Um filme que ilustra muito esse estado de perturbação, e aí eu recomendo que assista o filme, é o filme Passageiros. Usualmente esse filme está disponível no próprio YouTube, né? Atualmente tá. Você vai lá e pesquisa filmes do YouTube, tem assim, Passageiros. Está até gratuito. Esse filme mostra o que é essa perturbação de uma moça que estava num voo e aí desencarnou nesse voo, mas no dia seguinte ela acordou e continuava agindo como se tivesse encarnado. E é muito interessante ver como que se deu o estado de perturbação pós-desencarne nessa moça. Não vou contar aqui sobre o filme, mas já vou dar um grande spoiler, que ela desencarnou, né? Mas ela pensa que não desencarnou. Então você já vai ver o filme sabendo que ela desencarnou, mas aí você já vai observar em quais momentos fica claro que ela desencarnou e observar como que foi a ajuda do plano espiritual para ela chegar nesse entendimento. É muito interessante, porque essa é a tal perturbação pós-desencarne. A maioria das pessoas passa por essa perturbação, que pode ser mais prolongada ou mais curta, dependendo, então, vamos lá do quê? De ter informação sobre a continuidade da vida espiritual. A vida, né? No plano espiritual. Ter informação sobre a continuidade da vida no plano espiritual. Se você tem essa informação, você consegue se adaptar mais rápido. Se você não tem, se a única coisa que você entende é a vida na matéria, você desencarna, vai para o plano espiritual, mas o seu perispírito fica denso e a sua mente fica pensando como encarnado. Só que isso não dá certo. É a mesma coisa que você ir dormir no Brasil e acordar na Rússia. Outro idioma, outro clima, outro modo de pensar. Estou fazendo só uma analogia. Vai te dar muita complicação. E o tempo que você vai se adaptar vai ser muito mais longo do que se você estivesse preparado para essa viagem, entendeu? Vamos supor que alguém te avisa, daqui a tantos anos você vai para a Rússia, vai viver em Moscou. Então você vai pesquisar o idioma, você vai aprender os costumes. E aí quando você chegar lá, você vai ter dificuldades, né? Mas sei lá, em uma semana você já está adaptado. Mas se você for dormir hoje e acordar em Moscou amanhã, sem nenhum preparo, aí vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo, vai depender de muita coisa. De repente você só vai estar adaptado mesmo daqui a 2, 3 anos, enquanto outra pessoa se adaptou em 2, 3 dias. Essa é a diferença de estar preparado. E quando você desencarna, né, o tempo no plano espiritual é diferente. Tem gente que... A gente tem relato de reunião mediúnica que ele desencarnou, sei lá, vamos botar um exemplo aqui que eu já testemunhei. Desencarnou lá em 1930, 1730. E aí quando a gente vai conversar com esse espírito na reunião mediúnica, você vê claramente que o estado de entendimento dele é de 50 anos, 100 anos, 200 anos para trás. Anos terrenos, né? Que ficou preso no tempo, nesse estado de perturbação, vivendo lá como se
sem perceber ainda, né, que tinha desencarnado, e vivendo nesse estado de perturbação no plano espiritual. Se quiser aprofundar mais sobre esse estado de perturbação, a gente estuda mais. Mas o exemplo do livro não, do filme Passageiros, ele é o exemplo que se ajusta melhor à mentalidade comum dos terráqueos ou dos terrenos, das pessoas que vivem aqui na Terra, sem nenhuma preocupação com a dimensão espiritual, né? Não vai a uma igreja, não vai a nada, vive o dia a dia, o cotidiano, vivendo pela matéria, para a matéria, né? E não são pessoas mais, mas são pessoas despreparadas, sem nenhuma informação. Quando chega lá no plano espiritual, ela não entende o que é plano espiritual e fica nesse estado de perturbação. E aí voltam para as casas onde moravam, ficam fazendo atividades, são percebidas pelos médios que estão na casa, né? E aí elas perturbam o estágio de perturbação delas, de não entendimento da vida, da continuidade da vida no plano espiritual, faz elas ficarem próximas à Terra, vagando mesmo pelas ruas, vagando pelas casas, frequentando os mesmos lugares que frequentavam, com a sensação de estar encarnadas ainda. Isso é bem complicado, né? Aí vai depender de todo um processo de amor, de carinho, para esclarecer esses espíritos que eles desencarnaram. E aí eles possam dar continuidade. Então tem espírito que desencarna e fica nessa aí um bom tempo, né? Um bom tempo. E esse estado de perturbação. E tudo isso é causado pela desinformação. Pela desinformação, né? Bom, então essa perturbação, esse estado em que o espírito leva para compreender, né, que desencarnou. Ele é mais ou menos longo dependendo do grau de preparo que a gente tem, né? Aqui no texto tem mais algumas coisas interessantes, mas basicamente, para começar a falar de desencarnação, é o suficiente que a gente falou. Façam a leitura, né? Reflitam a leitura com auxílio desse vídeo, dessa explicação que a gente deu aqui. Aí depois de ouvir o vídeo, primeiro você lê, depois você vê o vídeo, depois você lê de novo. Você vai ver que seu grau de compreensão ele aprofunda suficientemente bem para esse momento do curso, né? E esse grau de compreensão é muito necessário para a gente atuar na reunião mediúnica. Mas, além disso, é necessário para a gente atuar na vida, né? A gente precisa, para nós mesmos, compreender que a morte do corpo físico vai acontecer e que nós vamos chegar no plano espiritual e que nós vamos precisar de todo esse conhecimento que nós temos e precisar usar esse conhecimento que nós temos, né? De repente a gente vê, chega a nossa avó, o nosso avô para falar com a gente sai correndo com medo porque acha que é fantasma. Então, eu espero que a gente que estuda o espiritismo não passe por isso, porque afinal de contas seria uma grande perda de tempo a gente estar aqui reunido estudando e chegar lá não utilizar esse conhecimento. Então, um grande abraço para todos e até o próximo estudo.